nada. Vamos seguir em frente com as videoaulas, seguindo em frente com o isolamento, até eles determinarem o retorno. Vamos seguir em frente. Lembrando que na aula anterior, nós estamos dentro da Baixa Idade Média. Na aula anterior, nós estávamos estudando o século XIV. Lembre-se que o século XIV, marcado por pestes, fome e guerra. Nós começamos a estudar o contexto da peste negra. E você percebeu que a peste negra não é da noite para o dia, peste negra ou peste bubônica. Ela se destaca desde o século VI em Constantinopla. Durante os outros séculos, ela vem atuando na Ásia, Império Mongol e China. Mas ela fica conhecida e recebe o nome de peste negra no século XIV, na Europa, no século XIV. O último grande surto dela, é no século XVIII, em Marsella. Então entenda que a peste negra, ela vai ter epidemias em momentos diferentes. Mas ela recebe o nome de peste negra no século XIV. E no século XIV, ali ainda dentro da Idade Média, nós temos consequências sociais e econômicas. Então perceba, a questão sanitária, a questão do vírus, ela colocou a vida em risco do europeu a curto prazo, devido à morte pela epidemia da peste negra. A médio prazo, devido à desestruturação econômica. E a longo prazo, devido à desestruturação social. Consequências. A peste mata 1/3 da população europeia. Então, consequentemente, ocorre uma grande fome, porque vai desorganizar a cadeia produtiva. Inúmeros nobres vão morrer. E era eles que comandavam a produção agrícola. Inúmeros camponeses morrem, e era eles que plantavam e produziam e trabalhavam para a produção agrícola. Então você perde tanto quem comanda, o nobre, quanto quem era comandado e trabalhava, o camponês. A Europa se torna vazia. Consequentemente, você tem a terra e você tem pouca gente para produzir. Moral da história, se você não produz, principalmente para alimentação, gera fome. Então imagina a desorganização da sociedade. A desorganização da sociedade diante a fome. O indivíduo ele pode ter terra e às vezes não tem quem produz para ele. Ele vai lutar, ele vai obrigar, ele vai correr atrás, ele vai saquear. Então, consequentemente, a sociedade ela se torna, por um viés mais violento, por outro viés também solidária, devido ao pânico, o medo, a falta de perspectiva no futuro. Esses são os efeitos devastadores das pandemias. Elas não estão ligadas somente a uma questão biológica, de vida ou morte. Elas desestruturam a economia e desestruturam a sociedade. E geram uma falta, um sentimento de baixa perspectiva com o futuro. Ela foi tão letal, que acreditava que o mundo iria acabar, que seria o fim do mundo, o fim de tudo. Mas o ser humano seguiu em frente. A peste negra não acabou com a vida na Terra, o ser humano segue em frente. E ele segue também fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é tentar solucionar os seus problemas na guerra, entrando em guerra. Então a última grande guerra da Idade Média e, consequentemente, a primeira guerra da Idade Moderna é a chamada Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, coloca no seu caderno. Lembrando que nós estudamos peste, fome e guerra. Então agora a guerra do quê? Dos 100 anos, coloca no seu caderno. De 1337
a 1453. Você deve ter percebido que ela tem mais de 100 anos, mas ela passa para a história como a Guerra dos 100 anos, disputada entre Inglaterra e França. Disputada entre Inglaterra e França, devido à região de Flandres. Você vai colocar assim, motivos econômicos, e vai colocar um traço. Qual que é o motivo econômico da Guerra dos 100 anos? Disputa pelo controle da região comercial de Flandres. Disputa pelo controle da região comercial de Flandres. Essa região está localizada na França, mas tinha intercâmbio comercial com a Inglaterra. Então, o motivo econômico é esse, mas também nós trabalhamos com outro motivo. Você escreva na outra linha. Motivação política da Guerra dos 100 anos. Motivação política da Guerra dos 100 anos. A motivação política vai ser uma disputa sucessória. Disputa sucessória pelo trono francês. Pelo trono francês. Após a morte de Felipe o Belo, o rei Felipe o Belo. Quando o rei francês morre, o rei britânico Eduardo III, ele que é neto do rei Felipe Belo, ele reivindica o trono. Ele quer ser tanto o rei da Inglaterra quanto o rei da França. Ele reivindica os dois tronos e, consequentemente, ocorre o conflito. Então, a Guerra dos 100 anos, ela pode ser trabalhada pelo viés econômico e pelo viés político, uma questão sucessória. Particularidades dessa guerra que você tem que tomar cuidado. Particularidades. A guerra, ela não dura 100 anos de forma contínua. Guerrilha e para. Volta a guerrear novamente. Um dos motivos que fez com que a guerra parasse, para que você entenda, foi a peste negra. A peste negra causa uma interrupção na guerra. E ela interrompe a guerra quando a Inglaterra estava ganhando a guerra, já tinha ocupado parte do território francês. Mas a peste é tão letal que interrompe a guerra. Outra particularidade importante, que como parte da elite francesa aceitou a dominação inglesa sobre aquela região, tanto nobres quanto comerciantes, a população se revolta e é liderada por uma mulher. Aí eu acredito que já vem na sua cabeça. A figura de quem se destaca nesse momento? Joana d'Arc. Então ela lidera uma reação popular contra a ocupação inglesa em solo francês. Lembrando que isso era perigosíssimo para a época, tanto pelo fato dela ser mulher, quanto pelo fato dela liderar o povo. Ou seja, a possibilidade do povo sair do controle da própria elite da região. A elite, os nobres, entrega Joana d'Arc, os nobres franceses entregaram ela para os ingleses. E ela acaba sendo queimada na fogueira, acusada de ser uma bruxa. Mas ela, como mulher, encara o adversário, estimulando uma reação dos franceses que não concordavam com a ocupação, que vão lutar de forma mais destemida contra o inimigo, o invasor. E em 1453 ocorre a assinatura de um tratado de paz. E os ingleses acabam abandonando aquela região. Então, consequentemente, é importante que você entenda que é uma guerra que mostra a duração de guerras naquela época,
como cada país se comportava, a necessidade de uma centralização política, os interesses dos nobres, os interesses dos burgueses, os interesses do povo, tudo dentro de um contexto medieval. É um século importantíssimo, o século XIV, para ser estudado. Importantíssimo e cai muito. Um século que faz com que a gente olhe para dentro da Europa medieval e perceba inúmeras nuances. Não só o aspecto econômico, não só o aspecto político, mas tudo aquilo que arrasou a Europa, facilitando o declínio do feudalismo, o surgimento das monarquias nacionais e, consequentemente, caminhando rumo ao antigo regime na Idade Moderna. São pontos importantes, pontos que têm que ser trabalhados de forma precisa. E eu espero que você passe tudo para o seu caderno. Estamos em um momento de um isolamento social, de uma pandemia, onde, infelizmente, as lideranças políticas as lideranças governamentais estão politizando esse aspecto da pandemia. Se mantém ou não o isolamento? Até quando? Qual o estrago na economia? Você acabou de perceber nessas videoaulas que não existem soluções simples. Que pandemia coloca em risco a vida a curto prazo, devido à doença. A médio prazo, devido à desorganização econômica. E a longo prazo, devido à desestruturação social. Os líderes têm que tomar as medidas corretas para cada uma das questões. E no tempo certo e no tempo hábil. É um momento complicado, onde a gente vê os choques de interesses políticos fazer com que a sociedade se posicione de um lado ao outro. E nesse momento deveria predominar exatamente a preservação da vida, da economia e da sociedade. E não só uma delas, mas todas elas. Vocês estão tendo a oportunidade de presenciar tudo isso, visualizar tudo isso, e como alunos que vão prestar o Enem e outros vestibulares e concursos públicos, vocês têm que estar atentos a essas nuances. A história já nos ensina tudo isso. É importante que você esteja atento para tomar as melhores decisões. Eu espero que você mantenha a sua cabeça vivendo dia a dia com otimismo, alegria, mantenha a tranquilidade em casa, o seu ritmo de estudo e vamos sair dessa situação ileso. Na próxima videoaula nós vamos ver os pensadores que, de certa forma, influenciaram a Alta Idade Média. Para a gente acabar com o conteúdo da Idade Média, tanto da Alta quanto da Baixa. Vamos para a próxima videoaula, estudar os pensadores e finalizar esse conteúdo, todo o conteúdo da Idade Média, em várias videoaulas para vocês. E eu espero que vocês coloquem no caderno de vocês, porque eu vou querer dar uma olhada em tudo isso. Sucesso! Até a próxima videoaula, nós estamos chegando. Sucesso!